podcast pastoral. Todos os dias nós estamos compartilhando a palavra do Senhor, breve no Salmo 40. E hoje é o Salmo 40, versículo 5. Meus amados irmãos, que Deus possa estar nos abençoando nessa manhã. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 23 para a nossa meditação nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro 13, e nós vamos ler mais uma vez do versículo 13, até o versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil de que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram resgatados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, a tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A nossa oração nesse momento é pedindo, Pai, abre os nossos olhos espirituais, a nossa mente, o nosso entendimento, para a gente enxergar coisas novas e maravilhas da Tua lei para a nossa vida, para o nosso proceder, é a nossa oração. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, ontem nós caminhamos um pouco nesse mesmo trecho do capítulo 1, do 13 até o versículo 16, e eu posso dizer que nós vimos coisas preciosas, pelo menos foram preciosas para a minha vida, quando Pedro fala, por isso, versículo 13, preparando o seu entendimento, a gente viu que Pedro, do versículo 1 até o versículo 12, ele preparou a mente dos irmãos da igreja para falar acerca de uma vida de santidade. Esses irmãos, a carta é dirigida às igrejas que estavam dispersas, estavam espalhadas, exatamente por causa da perseguição jamais vista na igreja que estava acontecendo. Era um tempo diferente como o tempo que nós estamos experimentando, algo diferente, coisas diferentes acontecendo, a gente não sabe o que fazer, mas algumas lições dessa carta servem para nós. E nós vimos que ele lembra, que a primeira questão assim muito interessante é que Pedro lembra que nós temos uma identidade de regenerados. Essa carta
E todas as lições que ela ensina são dirigidas especificamente para aqueles que são regenerados. Não dá para a gente esperar que uma pessoa tenha a atitude que a Bíblia espera que tenha se ela ainda não foi regenerada. E nós vimos ontem um contraste entre as paixões que alguém vivia antes de ser regenerado, no versículo 14, e o modo de vida que a Bíblia espera que nós tenhamos, que é a vida em santidade, tendo o próprio Deus como padrão. Versículo 16, né? Aliás, versículo 15 e 16. Sejam santos vocês em tudo que fizerem, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, há um padrão elevado de santidade, e esse padrão é o padrão da vida do próprio Deus. Ainda que nós entendamos que nunca chegaremos à santidade de Deus, o padrão de santidade de Deus é o padrão que deve ser buscado pela vida daquele que é um regenerado, daquele que já nasceu de novo, daquele que está em Cristo Jesus. E nós ficamos até o versículo 16. Mas eu quero compartilhar com vocês, então, nessa manhã, a partir do versículo 17. E a Bíblia diz assim, no versículo 17: E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Quantas lições extraordinárias a gente pode extrair desse texto, né? Primeiro, você vê a mesma expressão que está sendo dita no versículo 14, e na verdade o 14 está dizendo, olha, não vivam conforme vocês viviam anteriormente, né? Nos padrões da paixão, dos desejos, dos sentimentos daqueles que não são regenerados. Não vivam. O versículo 17 vai dizer, vivam em temor. Ou seja, não vivam daquele jeito, vivam desse jeito. Há uma diferença de vida que é uma expectativa da Bíblia para aquele que foi regenerado. E aí a gente vê, né, que há uma perspectiva bíblica de que tudo que nós passamos, vivemos nessa terra é apenas uma peregrinação. E é muito interessante porque a gente pode sempre associar a nossa vida cristã, a nossa vida aqui na terra, como a peregrinação do povo de Deus saindo do Egito, indo rumo à terra de Canaã. É a mesma perspectiva. Hoje, toda a nossa vida aqui no mundo, ela é uma peregrinação para a Canaã celestial que está preparada para nós antes mesmo, né, da fundação do mundo, já estava preparado tudo para nós. Então, é nessa perspectiva de peregrinação e de que aqui na Terra é passageiro que a gente vai experimentar um modo de vida diferente. Eu estou sendo perseguido, eu estou passando por provação, eu estou passando por dificuldades terríveis, mas tudo isso é passageiro. Eu tenho uma pátria celestial preparada para mim. Nesse sentido, a gente vê algumas lições. Primeiro, quando Pedro diz assim, se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, ele coloca essa conjunção condicional aí, se vocês. Se é uma condicional. Não se pode ter uma expectativa de que alguém viva o padrão de santidade de Deus se ela ainda não se tornou filha de Deus. Então isso aí já é um alerta. Por quê? Porque se você não vê alguém vivendo em santidade nesse tempo aqui na Terra, é porque ela tem dificuldades de viver o padrão de santidade, é porque ela ainda não se tornou filha de Deus. Ela ainda não experimentou a filiação em Deus. A filiação em Deus.
Logo, não se pode esperar que alguém viva em santidade se ela ainda não se tornou filha de Deus. Eu estava procurando aqui um outro texto que me veio à mente agora, mas daqui a pouco eu tento encontrar e compartilhar com os irmãos. Eu fiquei perguntando a Deus, enquanto eu refletia nesse texto, por que será que em meio à perseguição, em meio às dificuldades, nós somos convidados a viver uma vida de santidade? E eu lembrei de um texto que está em 1 Pedro agora, antes santificai a Cristo em vossos corações. Eu não sei se eu vou achar aqui, mas se alguém achar aí, eu não lembro agora se é em 1 Pedro ou 2 Pedro, mas a expressão vai dizer, e aí fica como tarefa aí de alguém pesquisar. Antes santificai a Cristo em vossos corações. Ou seja, em meio à perseguição, nós devemos santificar Cristo e nós santificamos Cristo através do nosso proceder em fé diante de Deus. Esse texto que Pedro fala, antes santificai a Cristo em vossos corações, e eu peço licença porque eu consigo achar essa referência rapidinho. Basta eu pegar aqui uma outra Bíblia, mas eu vou encontrar agora. Eu preciso compartilhar esse texto que veio à minha mente agora. É 1 Pedro 3,15. Rapidamente, olha aí. Quando eu estava perguntando a Deus por que uma vida de santidade em meio à tribulação, à provação, o texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim, olha, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Veja, no versículo 13 e 14, você vai ver, ó, ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder àquele que pode pedir razão da esperança que vocês têm. Esse mesmo versículo, o capítulo 3, versículo 15, na verdade, Pedro está citando Isaías capítulo 8, quando o profeta também vai chamar o povo de Deus a uma vida de santidade em meio à perseguição. Isaías 8:12 vai dizer o seguinte: não chamem de conspiração a tudo o que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos exércitos, a ele vocês devem santificar e a ele é que devem temer. É dele que devem ter pavor. Então, vamos fazer agora a ligação a todos esses textos. Primeiro, por que em meio a uma carta que fala sobre perseguição, tribulação, dificuldade, um tempo diferente, depois de Pedro ter preparado o coração e o entendimento, o nosso coração e entendimento para uma mentalidade de regenerados, de uma viva esperança, de alguém que tem a herança preparada no céu, incorruptível, sem mancha, sem defeito, ele vai dizer, vivam em santidade, santifiquem a Deus, tenham uma vida de santidade. Quando a gente olha para Isaías, havia então uma perspectiva do povo da Síria estarem atacando o povo de Israel, o reino do norte. E isso estava causando medo nas pessoas. Medo no povo de Israel. Mas no versículo 12 e 13, o profeta está dizendo, olha, não tenham medo. Ao Senhor é que vocês devem santificar nos vossos corações. E é interessante que o texto no original hebraico aqui de Isaías, Senhor dos exércitos, está escrito Jeová, Iavé, Iavé. E Pedro pega o mesmo texto de 1 Pedro 3,15 e coloca, antes santifiquem a Cristo no vosso coração, substituindo a expressão hebraica de Iavé e colocando Jesus como a prova bíblica de que Jesus é o próprio Deus. O que nós podemos entender aqui é que num período de perseguição, de tribulação, de provação,
nós somos convidados a santificar a Deus através do nosso procedimento diferente. Ao invés de temer o povo da Síria, Israel está sendo convidada a colocar sua confiança em Deus e temer a Deus. Pedro está usando o mesmo argumento e dizendo, olha, ao invés de vocês temerem toda a perseguição que vocês estão sofrendo agora, vocês são convidados a colocar a confiança de vocês em Deus, santificando através de um procedimento completamente diferente. Vivam diferente num tempo em que vocês estão experimentando. Quer dizer, se nós estamos experimentando perseguição, era natural a gente ter medo, pavor, temor. Mas Pedro está dizendo, vivam a vida de santidade. Santifique a Deus no vosso coração. Mas vamos ver então. Eu não posso esperar que alguém tenha uma postura diferente em meio à provação, à tribulação, uma postura de adoração, como a gente viu no início do capítulo de 1 Pedro, capítulo 1. Não tem como ter essa expectativa se a pessoa ainda não nasceu de novo, se ela não se tornou filha de Deus. Então, adorar em meio às provações, adorar em meio a um tempo de assustador de pandemia, é uma atitude de quem é filho de Deus, quem é filha de Deus. Eu disse ontem, olha, liga o som da sua casa bem alto durante o dia e louva, adora, testemunha que em meio a todo mundo está preocupado, nós estamos alegres por confiar que o Deus soberano continua no controle de todas as coisas. Glória a Deus! Eu tenho essa confiança. Devemos ser precavidos? Sim, a precaução é algo que nós devemos ter, mas a preocupação, o desespero, não. Nós devemos, então, confiar. Pedro ainda diz assim, aquele que sem, eu estou só no versículo 17, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um. Ou seja, quem de fato tem um relacionamento de filho com Deus, sabe, tem a consciência da realidade do julgamento imparcial de Deus. Ou seja, todo discípulo de Jesus, todo servo do Senhor, ele tem plena consciência de que vai haver um julgamento, que vai haver um grande dia em que todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. E aí eu quero destacar uma verdade ainda sobre esse julgamento. Por isso que Pedro, ainda nesse versículo, diz assim, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Ou seja, vivam temendo a Deus num tempo em que vocês estão nessa caminhada cristã. E aí é interessante, porque considerar o julgamento de Deus significa que nós devemos ter um procedimento diferente em nossa caminhada diária. Nossa caminhada diária. E aí nós precisamos avaliar algumas coisas. Sim, como discípulos do Senhor, nós podemos, aqueles que já nasceram de novo, aqueles que foram regenerados, nós podemos ter certeza da salvação e eu creio pela palavra que uma vez salvo, salvo para sempre. Ok? Mas muita gente pega essa certeza de salvação e se acomoda numa vida cristã, e aí eu vou dizer mais ou menos, ou uma vida cristã que podemos chamar de medíocre. Meus irmãos, quando Pedro está dizendo, olha, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês e há um julgamento segundo a obra de cada um, nós podemos ter certeza que o discípulo de Jesus não mais será condenado para a morte eterna, né? O próprio Jesus disse, na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, nós não seremos julgados para ter a vida eterna ou para ter a morte eterna, porque em Cristo Jesus já somos salvos. Mas haverá um julgamento para as nossas obras
das quais serão avaliadas o nosso procedimento, a nossa vida piedosa, e nós desfrutaremos ou não de tantos galardões quanto relacionado ao nosso procedimento. Às vezes a gente não fala muito sobre esse tema de galardão. Eu tive uma aula no curso que eu fiz de missiologia de um professor norte-americano, John Hammett, e ele, na matéria de teologia, ele falou sobre galardão. E ele falou de um conceito do galardão que eu gostei muito. A Bíblia não deixa muito claro o que é, mas nós podemos especular algumas coisas. E ele falou um conceito de galardão que dizia assim: galardão seria a nossa capacidade de desfrutar mais ainda do conhecimento, de tudo que a gente pode desfrutar do céu. Ou seja, é como se cada um vai receber um reservatório diferente. Dependendo da sua vida piedosa, do seu proceder, você vai receber um recipiente muito grande de 1000 litros, vamos dizer assim. E aí no céu você vai encher aqueles 1000 litros todos os dias de conhecimento, de desfrutar das bênçãos do céu. E você vai se sentir pleno, porque os seus 1000 litros de capacidade vão estar sendo preenchidos. Uma outra pessoa, ela viveu uma vida cristã medíocre, mais ou menos, e ela recebeu uma capacidade de 10 litros. Ela vai conhecer algumas coisas do céu. Ela vai desfrutar de alegrias. E ela vai se sentir plena, porque os 10 litros dela sempre vai estar preenchido. 100% plena. Mas vai desfrutar de uma capacidade menor que o outro, sem perceber. Seria mais ou menos o galardão. Olha que coisa interessante. Isso é só uma especulação. Não tem base, não tem como a gente provar isso na Bíblia. Mas é uma maneira da gente perceber, peraí, haverá galardão no céu. E eu fico impressionado, por exemplo, a criança, ela tem uma visão muito mais aguçada e eu acredito que outros sentidos muito mais aguçados. Né? Ontem mesmo, o nosso piso, ele aqui em casa, ele é de cor marrom, clara, marrom e bege. E ontem, a minha filha de 10 meses, caminhando, fazendo engatinhando, daqui a pouco eu vi que ela olhou alguma coisa no chão, ela caminhando rapidinho, viu, parou, aquela parada de criança, e pegou. E quando eu fui pegar na mão dela, um pedacinho mínimo de uma madeirazinha, como se fosse um talo de uma árvore, um pedaço desse tamanho, da mesma cor do piso. Eu disse, como é que ela enxergou, andando da forma que ela estava? Meus irmãos, eu creio que o ser humano, antes do pecado, ele tinha uma capacidade muito maior de enxergar, uma capacidade muito maior de tato, audição, os nossos sentidos eram muito mais aguçados. E o pecado, ele vai deteriorando tudo isso, porque os nossos sentidos também foram afetados. A criança, ela nasce com esses sentidos extremamente aguçados. A capacidade que ela tem de aprender qualquer língua do mundo é uma capacidade que é perdida com o tempo. A capacidade de enxergar fica cada vez mais limitado. Então, nós podemos olhar para a criança e ver como seria um pouco mais próximo daquilo que era o ser humano antes do pecado, e podemos enxergar também aquilo que vamos ser quando formos glorificados em Cristo Jesus, com uma capacidade extremamente diferente do que nós temos hoje. Ou seja, então, há uma capacidade que nós vamos receber como galardão, e isso Pedro está dizendo, nesse tempo presente que vocês estão sendo perseguidos, em que vocês estão passando por tribulação, vivam, né, em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, porque Deus vai julgar. O Deus que julga sem parcialidade, né, ele vai julgar cada um, inclusive nós. Lembrando que a carta está sendo escrita à igreja, aos regenerados. Cada um vai ser julgado segundo as obras de cada um, né? Meus irmãos. Versículo, então, 18 e 19, a palavra do Senhor diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Agora Pedro está dando o argumento. Por que vocês devem ter uma vida completamente diferente? Por que vocês não devem permanecer da mesma forma? Por quê? Porque vocês foram comprados.
não com algo material e terreno. Vocês não foram comprados por qualquer coisa. Vocês foram comprados pelo precioso sangue do único e verdadeiro e válido Cordeiro Pascual, que foi Jesus Cristo. Não fomos comprados com nada material desse mundo. Foi pelo sangue precioso de Cristo, o Cordeiro Pascal. E olha só que coisa interessante, só para a gente refletir, por que tinha que ser derramado um sangue? Você entende isso lendo o Antigo Testamento. O livro de Hebreus vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A lei do Antigo Testamento, ela nos ensina como funciona a lei de Deus. Se alguém matasse alguém de forma injusta, a justiça seria que essa pessoa seria morta. Daí você conhece a lei, né? Olho por olho, dente por dente. Alguém matou, uma pessoa A matou a pessoa B. Então, foi de forma injusta que a pessoa B foi morta. Como a pessoa A vai pagar por isso? A única forma de pagar pela morte de alguém seria com a própria morte dessa pessoa que matou. Essa é a justiça divina. Não estou dizendo que a gente tem que aplicá-la agora, porque no Novo Testamento você vai ver uma outra perspectiva de como aplicar a justiça aqui na terra. Por quê? Há uma diferença. No Antigo Testamento, dentro de Israel, quem era o rei de Israel? Deus. Era uma teocracia. Deus governava o povo. Então, a lei que imperava dentro do povo era a lei de Deus. Hoje nós vivemos, em 1 Samuel, o povo pediu um rei. Saul foi o primeiro rei. Eles desdenharam, eles disseram: Deus, nós não queremos o Senhor como rei. Agora, nós vivemos uma democracia. É o governo do povo. Agora veja bem. Ok, a morte de alguém é paga com a morte de outro alguém. Adão e Eva, quando pecaram, lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, eles mataram a humanidade. Então eles precisariam pagar com a morte deles. E todos nós matamos a humanidade com o pecado que está em nós. Então nós merecemos o quê? A morte. A morte, ela paga a morte. Agora, veja bem, não podemos ficar assim. Não precisamos ficar assim. Deus mesmo disse: se a morte da humanidade exige a morte de alguém para pagar essa morte da humanidade, ele disse: eu mesmo pagarei com a minha morte, a morte do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de Cristo na cruz do Calvário é uma morte para pagar a morte que nós fazemos do próprio ser humano por causa do pecado. É por isso que Pedro está dizendo: olha, não foi por qualquer sangue que vocês foram resgatados, ou por qualquer preço. Foi pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Então veja bem. E aí, é bom a gente entender uma coisa. Olhando lá para o Egito, a primeira Páscoa, o que foi que eles fizeram? Havia a praga de matar o primogênito, era a última praga, a 10ª praga. Matar todo o primogênito do Egito. Só seria salvo aquela casa que tivesse comido aquele cordeiro de Páscoa e pintado nos umbrais das suas portas o sangue. Mas presta atenção. Os judeus tiveram que pintar, né? Mas após participar do livramento do sangue do cordeiro lá, que não permitiu que matasse os seus filhos, após participar desse livramento, os judeus tiveram que deixar o Egito. Ser salvo da morte dos primogênitos não era tudo o que Deus queria para o povo. Deus queria os conduzir para uma vida diferente, para desfrutar da Canaã, e para nós da Canaã celestial. Então, não basta ser livre, liberto da morte eterna com o sangue do Cordeiro.
É preciso sair do Egito. É por isso que Pedro está dizendo, olha, não vivam como as paixões anteriores. Tem gente que pintou os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, teve o livramento da morte dos filhos do primogênito, mas não saiu com o povo de Israel, ficou no Egito ainda. Tem gente que está vivendo assim a vida cristã. Ficando no Egito. Preferindo o Egito, uma terra de escravidão, do que a nova Canaã. A vida cristã é a peregrinação rumo à nova Canaã. Então, é por esse precioso sangue de Cristo, como cordeiro, sem defeito, sem mácula, que nós fomos comprados, né? Devemos, então, caminhar para uma vida diferente. E ele diz, olha só, muito interessante, vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Ou seja, nossos pais podem nos ter transmitido coisas boas, mas nada além da vida em Cristo terá utilidade espiritual de fato. Nem mesmo a religiosidade judaica se compara à vida para a qual Jesus nos comprou com o seu sacrifício. Logo, qualquer vida que seja diferente da que Cristo oferece é uma vida inútil. Quem está vivendo apenas religiosidade de ir para a igreja e voltar para casa, está frito, porque nem ir à igreja está podendo agora. Vida cristã não é ir aos cultos apenas, irmãos. Santificar a Cristo não é apenas ir aos cultos. Vida cristã é experimentar um relacionamento íntimo com Jesus diariamente. E aí, Jesus é a palavra encarnada de Deus. E a Bíblia é a palavra registrada de Deus. O tempo que eu passo com a Bíblia é o tempo que eu passo com Jesus Cristo. Larga o celular, larga a televisão, larga a internet por um tempo do seu dia e fica sozinho com Jesus. Meus amados irmãos, tem outras coisas, né, maravilhosas que eu gostaria de compartilhar, mas eu vou deixar para amanhã, para que Deus possa também falar aos nossos corações coisas brilhantes que a gente ainda vai completar até o versículo 25 de 1 Pedro, capítulo 1. Que Deus possa nos abençoar com uma vida diferente de santidade diante do Senhor, nesse nosso tempo de peregrinação aqui na terra. Amém? Vamos orar? Ó Deus, não foi com ouro, nem prata, nem nada, ó Deus, que possamos dizer que tenha valor aqui na terra que nós fomos comprados. Fomos comprados pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro sem mácula. Somente este preço pago é suficiente para nos confrontar com uma vida diferente, nos convocar para uma vida espiritual completamente diferente da que temos vivido. Senhor, nós queremos mais intimidade contigo. Nós queremos buscar mais o Senhor. Nós queremos depender mais do Senhor. Nós queremos ser instrumentos do Senhor para a salvação de outras pessoas, porque somente uma igreja que busca, que clama, que vive em intimidade contigo fará diferença nessa geração tão pecaminosa e tão inerte que nós estamos vivendo. Desperta a tua igreja, a começar de nós, para a honra e glória do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de vivermos intensamente para a glória dele. Amém?